Isaías 9. Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região das sombras da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegrem-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, e servirão de pasto ao fogo. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém? Amados, eu quero conversar com você nessa noite sobre a sublime mensagem do Natal. E eu quero dizer para você que aonde Jesus está, toda pessoa aflita encontra consolo. Aonde Jesus está, toda pessoa perdida acha o caminho da salvação. Aonde Jesus está, todo aquele que é escorraçado pela sociedade se levanta com dignidade. E aonde Jesus está, toda treva desaparece, porque Ele faz resplandecer a luz. Nós celebramos o Natal. Nós vimos cada vez mais esse sentido da comercialização do Natal. Embora o nosso país esteja passando por uma crise, uma dificuldade com 13 milhões de desempregados, e ontem eu pude ouvir uma reportagem na rádio que me deixou estarrecido, né? Às 10 horas da manhã, eu ouvi comerciantes do mercado municipal de São Paulo dizendo que o mercadão estava vazio. Só quem morou em São Paulo e que conhece a realidade do mercado municipal de São Paulo e a realidade da 25 de março, que é ao lado do mercado municipal, na véspera de Natal, sabe que ali é um termômetro para se medir a crise. Você ouvir que na véspera de Natal, as bancas que vendiam produtos de Natal, principalmente carnes, bacalhau importado, azeite e queijo, essas barracas estavam vazias, isso é sinal de crise. Mas nem por isso nós não deixamos de ver, aqui em Anápolis mesmo, a nossa cidade totalmente enfeitada. Vocês conseguiram passear pelo centro de Anápolis? Conseguiram ver o Natal de luzes? Foram no Parque Ipiranga, Praça Dom Emanuel, Praça Bom Jesus? Conseguiram ver, né, os enfeites de Natal? O que eu quero dizer para você, meus irmãos, é que a celebração do nascimento do Filho de Deus foi trocado por qualquer outra coisa que nós não podemos chamar de Natal. Porque eu vou dizer uma coisa para você: Natal hoje, ela é comemorada pelo umbandista, ela é comemorada, é uma festa comemorada pelos judeus que vivem no Brasil, ela é comemorada pelos hindus e ela é comemorada pelos ateus. Você já viu que coisa incoerente se comemorar o Natal de quem eu não acredito? E acredito que não existe. Tanto é que a maioria das empresas americanas sediadas no Brasil e a maioria das empresas multinacionais brasileiras, nos seus cartões de Natal, eles não mais colocam Feliz Natal. Eles substituíram a expressão
Feliz Natal por boas festas. Vocês já perceberam isso? Você já percebeu que sutilmente foi se trocando a expressão Feliz Natal? E os vendedores das lojas, eles são treinados para não desejar mais para os seus clientes Feliz Natal, mas desejar aos clientes boas festas. Por quê? Porque o Natal se tornou uma festa não mais religiosa. O Natal se tornou uma festa de confraternização e socialização entre as pessoas, em que eu posso celebrar essa festa sem mencionar a figura de Jesus. Interessante, né? Como o mundo muda. Interessante como as coisas acontecem. E eu estava assistindo uma reportagem hoje no History Channel. Eles estavam mostrando o Natal através dos tempos. Eles começaram desde a década de 60 e vieram até o ano 2000, mostrando o efeito, né, da televisão e de como os brinquedos e as coisas poderiam ter efeito no Natal das pessoas. E eu descobri que, em função da não participação de cristãos na festa do Natal, os grandes magazines americanos é que começaram no final da década de 90, no início do ano 2000, substituir a frase Feliz Natal por Boas Festas. Isso começou com o Walmart, começou com a rede Sears dos Estados Unidos, as grandes lojas americanas que instruíram os seus funcionários a não desejarem mais Feliz Natal. Mesmo porque existem 3 festas de 3 religiões diferentes que são celebradas no dia 25 de dezembro. Você sabia disso? Hoje os judeus celebram a festa do Hanukkah, né? E os hindus celebram uma das divindades deles, também no dia 25. E é uma festa de confraternização, com comida, com fartura. Por isso, devido a essa diversificação que existia nos Estados Unidos, se substituiu a expressão Feliz Natal por Boas Festas. Mas vem a pergunta: quem é Jesus? Quem Jesus é? Verso de número 6 do texto que nós lemos diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Quem é Jesus? Quem é esse que nós celebramos o nascimento dele? Primeira palavra de Deus nos diz que ele é o maravilhoso conselheiro. Ou seja, Jesus é aquele que é onisciente, onipresente, onipotente e que conhece todas as coisas. Ele pode todas as coisas e ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. O seu amor é inescritível, a sua bondade é infinita e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Ele não é apenas aquele que aponta para a verdade. Jesus é a própria verdade, porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não apenas orienta, Jesus é o caminho. Ele não somente traz consolo, mas Jesus é a nossa paz. Ele não somente anima os desanimados, Jesus é a nossa esperança. Ele não somente guia os cansados pelo caminho da vida, Jesus é a própria vida. Vinde vós, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então ele é o maravilhoso conselheiro. Ele é aquele que diz: vinde, experimenteis de mim, e sabei que sou manso e humilde de coração. Jesus é o maravilhoso conselheiro. Meu irmão,
Qual foi a vez que você se chegou aos pés do Senhor Jesus, buscando uma resposta para um problema seu, e você se desapontou com a resposta que Ele deu? Qual foi a vez que o Senhor Jesus foi um mau conselheiro, em que Ele te deu um conselho e você quebrou a cara? Você pode me dizer? Se você me disser uma única vez, eu abandono a fé agora. Porque não existe. Pode ser sim, que Ele tenha te dado um conselho que vá contra aquilo que você gostaria de fazer, que vá contra a tua vontade, mas Ele te dá um conselho em que você não seja bem sucedido e se dê mal, duvido. Ele é um maravilhoso conselheiro. Amém? Mas, além de ser um maravilhoso conselheiro, Ele é o nosso Deus forte, né? É engraçado como as coisas acontecem. A Disney começou a passar um desenho agora, né, que fala, e ele foi buscar nas raízes do Havaí, uma divindade, né, que é o desenho Moana, que está passando, né? E o que são os deuses? Os deuses são deuses tribais, criados por tribos. O Jefferson trabalha com várias culturas. Jefferson, o Deus da tribo Carajá é o mesmo Deus do pessoal do Nordeste? É o mesmo Deus do pessoal dos Yanomamis? Não. Cada um cultua um Deus local, um Deus tribal. É um Deus que é fraco, porque esse Deus, ele precisa da intervenção humana. Não sei quantos aqui assistiram aquele filme Fúria de Titãs. Os deuses do Olimpo, eles estavam se dissolvendo. Por quê? As pessoas não mais acreditavam nos deuses. Ora, que Deus é esse que precisa de pessoas para que eles possam existir? Paulo zomba dos atenienses, dizendo que ele servia o Deus que não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa esse Deus precisasse. E Isaías, muito antes de Paulo, ele está dizendo que esse menino que haveria de nascer, ele é o Deus forte. Ele não é uma divindade tribal, ele não é um Deus morto que precisa ser carregado nos ombros pelos seus adoradores. Ele é o Deus criador, sustentador, interventor, salvador e juiz. É o Deus que venceu o mundo, é o Deus que venceu o pecado, é o Deus que venceu o diabo, é o Deus que venceu a morte. É o Deus que vai voltar em glória para buscar o seu povo e julgar as nações. Então, irmãos, nós não adoramos um menino da manjedoura fraquinho. Nós adoramos o Deus que é um maravilhoso conselheiro. Nós adoramos o Deus que é forte. Nós adoramos o Deus que é o Pai da eternidade. Jesus é o Alfa e Jesus é o Ômega. Ele não foi criado, Ele é o Criador. João, capítulo 1 diz, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o Pai da eternidade. Jesus existe de eternidade a eternidade. A Bíblia nos diz que o seu trono é revestido de glória e de majestade, que Ele está entronizado acima dos querubins. Meus irmãos, Jesus, Ele é co-igual, Ele é co-eterno, Ele é co-substancial, ou significa, Ele é da mesma substância do Pai.
Ele sempre existiu junto com o Pai, antes que o mundo existisse. E ele teve a ousadia, porque ele pôde dizer com propriedade: eu e o Pai somos um. Então ele é o Pai da eternidade. Mas o texto dos títulos termina dizendo que ele é o príncipe da paz. E a gente se engana quando a gente imagina que paz seja ausência de problemas. Não é. Porque o próprio Senhor Jesus disse que no mundo tereis aflições. Paz não é ausência de problemas, mas paz é saber que no meio dos problemas eu tenho alguém que está comigo e me ajuda a superar os problemas. Ele disse: eis que eu estou convosco. Aonde Jesus governa, a paz é estabelecida. Amém? Ora, se nós vimos quem é Jesus, basta responder uma pergunta agora: o que é que ele faz? O que é que ele faz? O que é que esse maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, ele faz? Primeiro, ele traz um triunfo de glória sobre a aflição. O texto começa dizendo: mas para a terra que estava aflita, não continuará na escuridão. Ou seja, meus irmãos, se você for pensar, o texto está fazendo uma profecia sobre a Galileia. A Galileia era uma terra de gente escrava, uma terra de gente atrasada, uma terra de gente espoliada, uma terra de gente inculta, uma terra de gente marginalizada, uma terra de gente esquecida. Se você for imaginar, a Galileia era o nordeste de Israel. Era a região esquecida, porque a região próspera era o sul, era a Judéia. Judéia, que tinha Jerusalém, Belém, toda aquela região era próspera. Se você tirasse a região da Judéia, você tinha Samaria, que era outra região próspera de comerciantes. Mas a Galileia era uma região pobre. Pois bem, o texto está dizendo: mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Onde que Jesus fez os milagres dele? Na Galileia. Onde que Jesus estabeleceu a base ministerial dele? Na Galileia. Ou seja, é o triunfo da glória sobre a aflição. Aonde Jesus chega, ele restaura quem está caído, ele ergue quem está envergonhado e ele exalta o abatido. No cântico de Maria, ela diz: o Senhor dispersou os que no coração alimentam pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. É uma profecia sobre a Galileia. Aquela terra tão esquecida de pescadores rudes, foi aonde Jesus fez a sua base ministerial e chamou 12 homens para espalhar o evangelho por toda a face da terra. Onde Jesus está, o aflito encontra consolo, o perdido acha o caminho da vida, o escorraçado levanta com dignidade, e a Galileia, que jazia nas trevas, encontrou a luz mais figurante, porque Jesus esteve ali. Se a tua vida é uma Galileia de escuridão, esse texto é para você. O Senhor vai trazer luz aonde há trevas. O Senhor vai trazer consolo onde há desesperança. O Senhor vai trazer paz onde existe guerra. Amém? Mas o texto continua e diz que no verso de número 3, Jesus é aquele que traz alegria sobre a tristeza. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem
os despojos. Aonde Jesus chega, existe verdadeira alegria. O Natal, o primeiro Natal, o nascimento de Jesus, ele foi anunciado com alegria. O anjo disse aos pastores: eis que vos trago boas novas de grande alegria para todo o povo. Meus irmãos, hoje as pessoas celebram o Natal, compram presentes, comem peru, fazem um monte de coisa, mas está todo mundo triste, porque não tem o verdadeiro sentido. O Natal perdeu a graça para a vida dessas pessoas. Eles podem ter banquetes o mais fantástico que seja, mas não experimentam alegria. Me desculpem, o Natal de hoje pode ser simbolizado como carnaval, mas é pior, porque o carnaval pelo menos dura 4 dias, e as pessoas se entorpecem com essa festa por 4 dias. O Natal se resume a uma ceia da noite, e muitos não fazem nem a ceia da noite, resumem tudo no almoço do dia 25. Acabou o almoço, acabou a alegria. Os presentes estão ficando cada vez mais caros, e os corações estão ficando cada vez mais vazios. O verdadeiro Natal é o triunfo da alegria sobre as tristezas, porque Jesus é a verdadeira alegria. Jesus nasce no meio das lágrimas, Jesus cresce no deserto da vida, Jesus frutifica na dor, e Jesus se mantém firme mesmo diante da morte. É isso que Ele faz pela tua vida e pela minha vida. Ele traz esperança a cada um de nós. Jesus é o triunfo do reino de Deus sobre os reinos desse mundo. Para finalizar, o verso de número 7: para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Onde Jesus está presente o reino de Deus. Aonde Jesus chega o domínio de Deus. Meu irmão, não há como você dizer que você tem Jesus na tua vida, se você não tiver o domínio de Deus sobre a tua vida. Onde está o rei, aí está o reino. E esse reino não é geográfico, esse reino não é político, e esse reino não é ideológico. Esse reino não é conquistado a forças, e esse reino não é conquistado pelas armas. O texto nos diz que o reino de Deus é um reino de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo. E todo joelho vai se dobrar diante de Jesus, e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Você soube quem é Jesus? Ele é o nosso maravilhoso conselheiro, Ele é o nosso Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, e Ele é o príncipe da paz. Você viu o que Ele faz? Ele pega alguém que não tem nenhum valor, como a Galileia, e faz com que tenha expressão. Ele faz com que aonde há trevas, brote a verdadeira luz. Ele faz com que aonde há tristeza, brote a verdadeira alegria. E Ele estabelece o reino dEle entre nós, porque Ele é o verdadeiro Rei. Que o Senhor nos abençoe. Este é o nosso verdadeiro Natal. Amém?